Fala pessoal, na matéria que foi ao ar ontem, dia 13, no Jornal Nacional, a Procuradoria-Geral da República também ofereceu denúncia contra o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, por supostas ameaças a uma jornalista. Sabe por que eles estavam falando que eu estou sendo acusado de ameaçar uma jornalista? É porque se eles falam que a jornalista é a Patrícia Leles, eles já cairiam em descrédito total. Quem vive um pouquinho do mundo político sabe a fama dessa moça. E mais do que isso, sabe das suas diversas histórias, no mínimo, mirabolantes. Eu fiz aqui uma rápida busca no Google e achei algumas dessas histórias. Vou contar para vocês aqui, ó. Em 2016, no jornal Metrópolis, eles fizeram uma pesquisa e coletaram depoimentos de 24 pessoas próximas a Patrícia Leles. Abre aspas. Em cada espaço que visitou, deixou um passado marcado por narrativas mirabolantes e em um dos empregos, por exemplo, contou que seu carro tinha sido roubado e os bandidos causaram um acidente de trânsito com morte. No entanto, não havia ocorrências policiais sobre supostos crimes nem notícias nos veículos de imprensa. E não para por aí não, tá? No rol aqui dessa matéria, ainda fala que ela disse que estagiou no New York Times, disse que foi embaixadora na ONU, teve câncer no cérebro e um dos mais bizarros deles, dizendo que ela tinha um casamento marcado na Disney. Só que, oficialmente, a Disney não permite casamentos no complexo do parque de diversão. Entenderam o nível de maluquice? Mas se ficasse só no âmbito dos boatos, seria motivo para a gente rir. Só que ela vai e leva essas questões mais a sério. Ela, em 2015, foi à polícia dizer que foi vítima de diversos estupros sem que a sua família soubesse. Estupros esses ocorridos há 6 anos atrás. Nesse inquérito policial, o que ocorreu? Ele foi arquivado por falta de provas. Ela não conseguiu sequer provar que foi estuprada. E mais do que isso, devido a indícios de sua loucura, falta de discernimento, foi feita uma avaliação psicológica. E o laudo pericial constatou o seguinte, que Patrícia Leles é mitomaníaca. O que significa isso? É que ela é uma mentirosa compulsiva. Ela mente e acredita na própria mentira. E ela, depois disso, ainda foi além. Teve um caso, não tão distante, em que ela acusa um pastor, que é deputado federal, de ter tentado estuprá-la. Esse caso, quando ela fala que o pastor tentou estuprar ela, o que a imprensa faz? Divulga aos 4 cantos. Quase coloca o pastor na cruz lá como acusado, condenado já. Só que hoje em dia, o pastor reverteu as coisas. E é ele que está processando ela por extorsão e por denunciação caluniosa, que é a comunicação falsa de um delito. E não para por aí. Ato contínuo, surgiu um boato, que sabe-se lá quem iniciou esse boato, né? Dizendo que ela teria abortado de mim. Mas ele já chegou a me perguntar se o real motivo da gente ter terminado era porque tinha um filho no meio da história, mas ele perguntou exatamente com essas palavras. E eu não respondi. Gente, eu nunca sequer saí com ela. Eu nunca peguei na mão dela. Eu nunca fiz um convite para ela. Nada, absolutamente nada disso. Mas como ela estava saindo desse caso do pastor, que é deputado federal, acabou que não deram muito crédito. Mas um pouquinho mais adiante, surgiu um print, não sabe-se quem fez um print, como se eu tivesse ido em minhas redes sociais, eu, deputado Eduardo Bolsonaro, fui no meu Facebook, bater um texto para desabafar com relação à minha ex-namorada. Quem é minha ex-namorada nesse print falso? Patrícia Leles. Olha só e vejam vocês o que eu supostamente escrevi nesse print. Eu começo a entender a importância da figura masculina da vida de uma mulher quando minha ex-namorada, que já se declara feminista, é vista em uma balada LGBT acompanhada de um médico cubano usando uma roupa vulgar e, como se não bastasse, rebolando até o chão. E ainda posta isso na internet como se fosse uma atitude louvável. Lembrando que, antes do feminismo, ela andava com roupas discretas, não rebolava até o chão e namorava comigo. #feminismo é doença.
Preste bem atenção. Um print como se eu tivesse ido em minhas redes sociais falar isso. E mais ainda, colocando a Patrícia Leles como sendo a minha suposta ex-namorada. Aí ela vai, bate um textão no Facebook dela, me respondendo, me dando uma lição de moral. E o pior é que tem gente que acredita nisso. E mais baixo nível ainda, é a imprensa que replica isso. O blog sujo de esquerda, Diário Centro do Mundo, fez uma entrevista com a Patrícia Leles. E ela afirmando que namorou comigo por 3 anos e 8 meses. Ela não tem uma foto comigo na praia. Ela não tem uma foto com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, um almoço de família, não tem nada. Mas o simples fato de haver um falso print já começa a rolar uma boataria, ela dá entrevista e parece que ela sabe, né, que quanto maior a mentira, maior a probabilidade das pessoas acreditarem. E não para por aí. O boato mais recente dela, ela fez uma foto, apareceu no Instagram dela, ela com o olho roxo, dizendo que foi agredida pelo deputado do PSOL, Glauber Braga. Depois ela desmentiu tudo, falou que foi um falso print da direita e etc, que não passava de boato. Mas enfim, sempre ela está querendo, ela está buscando mídia, fazendo essas brincadeiras, com base em boatos, todas as histórias mal explicadas. No caso do pastor deputado federal, a prisão dela inclusive está sendo pedida. E agora, mais recentemente, um novo print de uma conversa de WhatsApp, como se eu estivesse ameaçando ela, Patrícia Leles. Só que como é que a imprensa noticia? Eduardo Bolsonaro ameaça jornalista. E o pior, a maior autoridade do Ministério Público, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, oferece denúncia contra mim. Essa moça, Patrícia Leles, ela já deveria ter sido interditada. Se a Procuradora Raquel Dodge tivesse um mínimo de zelo, veria esses fatos, porque não é de difícil elucidação, basta dar um Google e você vai ver os diversos casos de mentira dela, de mitomaníaca, inquérito arquivado, e ela faz um jogo baixo nível, usando mulheres que de fato não conseguem comprovar que foram estupradas, como se ela, Patrícia Leles, fizesse parte desse grupo de mulheres injustiçadas, para dizer que foi estuprada, não consegue provar e está sendo vítima de deputados conservadores. Gente, não tem mais o que falar sobre essa história. Eu tinha sempre eu evitava sempre falar o nome dela para não dar notoriedade a ela. Tanto que a única coisa que eu falei foi um vídeo bem curto, a coisa de 1 ano atrás, quando surgiu esse print aqui com o médico cubano, feminismo e etc. Sabe por quê? Porque ela agora é candidata a deputada federal. Mas agora, como há um processo judicial em início, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a perícia, será facilmente comprovada a montagem que é esse print de eu ameaçando e pretendo, obviamente, quando isso aí está comprovado, mover uma ação contra ela por denunciação caluniosa e também pedindo danos morais, porque isso que ela faz já passou de uma brincadeira, já passou de uma boataria. Um abraço, pessoal. Se puder, compartilha. E quando cruzar pela Patrícia Leles, não dá risada não, porque ela é digna de dó. Tá ok? Um abraço. Fica com Deus.